Oi, o Sensação está começando agora. No programa de hoje vamos falar de memória, de lembranças, coisas que nos fazem recordar experiências, sentimentos vividos. Vamos conversar com a coach Gaia Machado e saber quais as atitudes que devemos ter para tomar posse da nossa história. E, claro, sermos felizes, que é tudo que a gente quer, né? Eu vou começar com o assunto da Gaia, porque eu achei muito interessante esse título. Quem comanda a sua vida? 3 passos para tomar posse da sua história e ser feliz. Agora não sei se eu te pergunto como é que a gente toma posse da história da gente ou por que a gente não toma posse, que alguém não toma posse da sua própria história. Uma pergunta profunda. É complicado. Vamos lá. Bom, vamos lá. O que acontece é que normalmente a gente acaba se deixando levar pelo dia a dia, pela vida, pelos compromissos. E às vezes, sem perceber, nós deixamos que outras pessoas e as situações mesmo influenciem e levem a nossa vida sem que a gente pare para pensar no que a gente realmente quer, né, Leda? E eu convido as pessoas a tomarem posse da vida delas. E esses 3, vamos aprofundar os 3 passos. Primeiro seria aprender com o passado. Exatamente. O que isso quer dizer exatamente? Nós estamos falando sobre o passado bastante hoje. Lembranças, e o passado é maravilhoso. Só que o que acontece é que na maioria das vezes, vocês podem reparar, as pessoas geralmente elas trazem do passado as coisas negativas. E elas costumam trazer isso de uma forma a lamentar. E o nosso cérebro, a neurociência já comprovou isso, ele não entende o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Quando você para e fica se lamentando sobre o que te aconteceu, você revive tudo aquilo. O passado, ele já passou, o nome já disse. E a gente não pode fazer nada com relação a ele. Pode aprender com ele. Sim, né? Perfeito, você disse tudo. O passado é um grande professor. O que a gente pode fazer? Aprender com as lições, seja com as boas, seja com as ruins. Com as ruins, o meu convite é que a gente possa ressignificar. Então, tirar as lições, se for possível tirar um aprendizado, se apegar nesse aprendizado e trazer ele para hoje, para ele fazer diferença na nossa vida. Se não for possível, perdoar o outro e a si mesmo, para pelo menos neutralizar as sensações negativas. E uma coisa que a maioria das pessoas não faz e que é maravilhosa é potencializar o que aconteceu de bom na nossa vida no passado e trazer isso como recurso e força para gerar o futuro que a gente quer. Por que a gente só olha para o que aconteceu de ruim? Né? Se a gente tem tantas coisas lindas, tantas realizações, tantas conquistas, quando você se foca nisso e você traz essa força de tudo que você conquistou para o dia de hoje, você se empodera. E aí você construi um futuro com muito mais garra. Faz sentido. Não faz sentido? Fiquem à vontade para fazer essas colocações. Porque, na verdade, se você se apega muito ao que é ruim, e a gente tende realmente a lembrar do que é ruim, a não ser quando termina um casamento, que aí você sempre se lembra das coisas ótimas, quando você ainda não esqueceu, né? E esquece das coisas ruins, né? E repete o erro. Exatamente. Não aprende com as lições, né? É verdade, é verdade. Bom, aí pegamos o passado, reaprendemos com ele, ressignificamos o futuro através desse aprendizado e temos que ser positivos, assertivos no segundo passo, é isso? Sim, com certeza. Quando a gente tem que tomar uma decisão, principalmente quando somos pegos de surpresa, né? E agora, o que eu vou fazer? Geralmente a gente tende a 2 polos extremos, ou a agressividade, a impor a nossa opinião, impor a nossa força e a nossa vontade, e aí com isso a gente violenta, invade o espaço do outro. E quando você faz isso, você atrai para você reações adversas, né, que é a agressividade. O polo oposto, que também é muito perigoso, é a passividade. Quando você aceita qualquer coisa para não se indispor com ninguém. E aí você violenta a sua vontade própria só para não criar uma confusão. E faz a linha boazinha. Exatamente, só que péssimo. dentro você está se violentando, né? Como resolver isso? Sendo assertivo. O assertivo, ele não é nem agressivo, nem passivo. Ele sabe o que ele quer e ele coloca de uma forma que não invade o espaço do outro. Então vai, por exemplo, Leda, eu entendo o seu ponto de vista, mas para mim, eu enxergo de tal forma, eu não sei se faz sentido para você, mas para mim eu enxergo isso de tal forma. Eu estou deixando claro, eu não estou aceitando a sua opinião e anulando a minha. Eu não estou impondo a minha para você, porque eu entendo, respeito e honro a sua opinião.
mas eu preciso colocar a minha. E quando você é assertivo diante da vida, você não se violenta. Né? Isso é maravilhoso, porque aí você toma posse da sua vida. Você não agride ninguém e não deixa ninguém te direcionar o caminho também. Isso, de alguma forma, impede a invasão do outro? Porque o que eu sinto hoje em dia, não sei se vocês sentem também, mas há uma invasão absurda, né, da vida do outro, da opinião do outro. Sim. Se você olhar as redes sociais, é um negócio inacreditável, assim, né? Todo mundo é bonzinho, todo mundo é muito do bem, é muito ético, E você né? tem que ter cuidado com o que você vai falar, né? Se você e tem uma não opinião. permite o diferente, né? E é intolerante com a diferença. Sim. Né? Com a crença do outro, com a opinião do outro. É uma coisa muito, tá muito... É eu acho que, difícil mesmo, é sobretudo difícil nas viver. redes sociais, está muito difícil. Eu acho difícil, muito difícil. Eu estou ouvindo o que você está falando aí e estou pensando, mas como é difícil viver, né? A gente tem que tolerar, às vezes você não pode falar, você tem que engolir sapo. É um engolir sapo essa história. Mas quem não engole sapo na vida inteira? Entendeu? Você tem que conseguir um patrocínio. Não vamos falar sobre isso. É porque eu olhei para você, Flávio. Aí eu falei, você tem que conseguir um patrocínio. Desesperado por patrocínio. Aí eu olhei para você e falei, você tem que engolir um sapo. Às vezes assim. Nessa hora do patrocínio deve ter que engolir sapo. Hoje mesmo engoli meu estômago tão brejo, uma coisa absurda. Que ele não esteja ouvindo. Não, pode ouvir. Agora eu já engoli. Já tô com ele convivendo com aquele sapo boi aqui. Não, mas eu acho que a coisa das redes sociais é uma verdade mesmo, que a gente tem que... Acho que as pessoas vão aprender essa tolerância. Eu acho isso que você está colocando, como se uma mulher antenada, você está jogando essa bola e aos poucos as pessoas vão sacar, porque houve as pessoas ainda estão festejando essa coisa de existir. Muita gente fala que a grande tragédia do século XXI é o anonimato. Então, essa possibilidade que as redes sociais dão às pessoas, delas terem uma voz, se manifestarem, isso causou uma... Está todo mundo meio inebriado com essa possibilidade. Acho que depois dessa fase Você acha que vai acalmar? Da bebedeira, da embriaguez do sucesso, vai dar uma acalmada, as pessoas vão ver. Claro que sempre teremos os intolerantes, os mais tolerantes, mas acho que por enquanto dá um pouco assim demais. Né? Eu tenho uma opinião muito particular quanto às redes sociais especificamente. Já vi que você discorda, porque agora você já deu a macete. Eu não discordo, mas eu entendo as redes sociais de uma forma diferente. Eu sou professora universitária e eu converso muito com os meus alunos sobre isso, porque eu acredito que a rede social, ela pode até ter sido criada com o propósito de você ir lá e colocar suas opiniões, etc e tal, mas hoje não é isso, gente. Pelo menos no Brasil, na maior rede social que todo mundo usa, que eu acho que a gente está falando sobre ela, o Facebook. Não é isso, gente. Eu já consegui emprego pelo Facebook, eu já fui promovida, eu consegui bolsa de estudo. O Facebook é um lado super positivo. É uma rede... Então, eu enxergo a rede social como uma rede de relacionamentos que potencializa muitas coisas. Mas porém, não é só isso. E aí vem o porém. Eu falo para os meus alunos assim, gente, repensa a sua rede social. Entra lá, olha o que vocês fizeram até agora e dá uma repensada. Não é lugar para você ficar se lamentando. Gaia está se sentindo chateada. Para, né, gente? Vai conversar com o melhor amigo. Se sentindo não dá. Não né? é lugar, na minha opinião, não é lugar para colocar opiniões polêmicas. Não é lugar para você aquecer um tipo de debate que pode te prejudicar em alguma esfera de vida, porque ali não é o lugar. Tem muita gente intolerante que não vai olhar com o olho compreensivo de que você tem simplesmente uma opinião diferente. Não vai ter um debate aprofundado, porque um escreve uma coisa, outro escreve outra e fica muito superficial. E pode acabar te prejudicando em uma série de esferas. Então, o que eu falo para os meus alunos é, gente, não é o lugar. Não é o lugar para debater coisas polêmicas, não é o lugar para expor coisas polêmicas. É uma vitrine, é para manter contato com gente que você acaba não encontrando, telefonando ou no dia a dia. Acontece que essa é um pouco a sua visão, cada um tem uma visão, né? Sim. Eu tenho um amigo assim, eu acho ótimo, a melhor ferramenta de divulgação que eu descobri na minha vida. Então, ele assim, comecei a escrever uma peça, terminei de escrever uma peça, vou estrear, então ele usa para divulgar. Sim, divulgação, Outro concordo. assim, olha meu gatinho novo, olha meu bebê que nasceu, tem essa... Mas até o camarada... Mas não é polêmico. Assim, cada um tem uma E tem o polêmico, e tem que o polêmico, usa para polemizar. A minha recomendação é não usar para qualquer polemizar. coisa, Porque tem gente que polemiza qualquer coisa. Pra chamar atenção. E o que eu acho interessante é como eles têm dificuldade de entender o que estão lendo.
Muitas vezes. E respeitar Olha, o Quer dizer, espaço você não do escreveu outro, isso, né? Eu me quis lembro dizer, você não disse uma isso. bobagem que eu postei no Facebook não tem religião no assunto. Eu postei um assunto sobre o Papa, porque eu adoro esse Papa, acho ele o máximo, é um cara pra frente e tal. Eu botei uma aparição do Papa numa casa e tal, simples. Postei, olha, começaram a marreta. Porque esse Papa não sei o quê, você não pode cultuar um Papa não sei o quê. Não, teve muita gente que adorando o Papa, mas eu falei, eu não entendi isso. Eu só elogiei o homem independente da minha religião. mas aí- Se eu sou católico, se eu sou evangélico, eu acho aquele ser humano maravilhoso. E postei aquilo. É uma dificuldade E aí, de o respeitar o entendimento- espaço do Não, outro, o né? de compreensão do que o o outro entendimento quis que eu dizer. falei ali, eu falei do homem, do ser humano, entendeu? Ele tem uma postura que humanizou a figura do Papa. Foi isso que eu postei. Ah, mas pronto. Foi uma martelada de tudo que foi lá. Mas é o tempo todo isso. Entendeu? Quer dizer, você não pode botar nada. Então, agora eu falo, meus shows e pronto. Acabou, shows meus e dos meus amigos. Ah, não, eu coloco umas coisas lá e seguro o tranco, assim, quando eu estou querendo me posicionar mesmo. Por exemplo, aquela pergunta que colocaram numa prova, foi aqui no Rio, não sei se você soube. Um professor de uma rede de ensino, acho que nem era ensino médio, acho que até anterior ao ensino médio, mas eu não tenho certeza, porque isso não estava escrito lá. Fez uma pergunta múltipla escolha, foi prender um bandido, de codinome Playboy. Então ele coloca lá o Eu vi, nome, eu vi. numa prova para um colégio de múltipla escolha, qual é o nome do Playboy, hello, entendeu? Aí eu escrevi lá, mas alguém acha isso mesmo necessário? É um Por que absurdo. fazer isso? É um Né? absurdo. Com que objetivo? Não entendo. É. Não, até que as respostas foram todas, pelo menos todas, no mesmo sentido da perplexidade. Porque não tem o menor sentido você glamourizar uma pessoa que só fez da vida um crime só, né? Sim, e dar esse destaque, né? Não tem sentido, porque eu uso para fazer essas coisas. Eu É gosto bom de também. mexer às vezes. E se a gente aprende com a diferença, que bom que o outro não é igual a gente, né? Que chato seria o mundo, nós estávamos falando lá atrás, se todo mundo fosse igual a mim. Bom. Então, Agora, também não vamos pode respeitar achar- o espaço do outro, né? E também não pode transferir ao contrário. Achar que o mundo aqui fora é igualzinho lá, onde você pode bloquear as pessoas. Porque aqui você não bloqueia, né? Sim. Você não deleta aqui. É verdade. Você vai continuar convivendo com as pessoas no mundo real. E Não é como mesmo você que vai você- lidar com isso, É. né? Porque se você vai a ferro e fogo e só vai deletando na vida real, como que você lida com tudo Isso isso? que me impressiona, porque como é que vai ser a vida dessas pessoas jovens que estão chegando já na vida real através do Facebook? É verdade. Né? Como é que elas vão lidar com isso, né? Porque a gente, às vezes, discorda de uma pessoa, sei lá, de uma tia, de uma cunhada, vamos colocar assim, não é? E você vai continuar convivendo com ela, se for na sua família ou no seu trabalho, com o seu colega de trabalho que você não concorda. Como é que você vai conviver com isso? Vai deletar? E aí a Apagar assertividade é essas pessoas tudo, da né? sua Você vida. não agride ninguém. É tudo. E você, eu só me posiciono diferente, mas eu respeito o seu espaço. Funciona em todos os lugares, né? Acho que você tem que saber se posicionar, mas respeitando o espaço do outro. Isso é Sempre. fundamental. Se o outro não for racista, homofóbico, É coisas difícil também. Respeitar o espaço nesse sentido. É, o tem exercício pessoas isso, que extrapolam esse lugar da liberdade e posicionamento da opinião também. Aí realmente dá Vale a vontade pena Não tem entrar no noção, né? embate. São sem noção. Não, lógico. Isso aí, Exatamente. Os sem mas sempre noção vai sempre existir. vão existir. né? Sempre vai aqui existir, fora é toda também. hora. Entendeu? Até o teu contato, no meu caso, eu artista, com as fãs de Facebook, tem gente maravilhosa. O tempo todo eu estou tendo coisas maravilhosas, você acompanha. Eu também acompanho, eu também tenho coisas ótimas. Coisas maravilhosas. De vez em quando vem uma coisa chata, assim, que acontece, mandar um recado que você não gosta e tudo. Isso é natural. Sim. Eu, por exemplo, tenho um amigo meu que é escritor, ele tem muito sucesso em São Paulo, e uma das fãs de Facebook começou a importunar. Ele bloqueou. Na feira do livro, ele leva uma pancada nas costas, era tal fã do Facebook. Você me bloqueou. Que isso. Quer dizer, o ser humano tem coisas assim que a gente tem que ter cuidado. Quer dizer, você não sabe nunca quem tá teclando com você, né? Não, tem um lado muito obscuro. Está saindo um livro de uma psiquiatra chamada Katia Meckler, que é o psicopata vizinho. Assim. Interessante. Que é o psicopata que você convive no dia a dia. Até esse título ficou bom. Você me bloqueou. Você bloqueou.
Pode-se fazer alguma coisa com esse tipo. Não é? Muito bom. Mas às vezes eu bloqueio. Quando a pessoa Ué. diz uma barbaridade, Sim. um racista. Lógico. Não. Tem Porque tem coisa coisa que não tem jogo também, né? Não. Não é o homofóbico, o racista, o nazista. É. Não tem Como você jogo. parte para ignorância ou bloqueio. É Sim, melhor sim. Mas bloquear aí a para gente Você não não você. é fala obrigado isso, né? a ficar vendo também aquele tipo de coisa. É. Ele é um espaço onde você vê o que, o que te interessa, Aí né? também não tem sentido você, porque não tem jogo, né? Não, tem negociação. É inegociável. Aí, né? Aí não tem, assim, opinião diferente. Ela é diferente, mas ela é tão diferente que eu não quero ela fazendo parte da minha vida. É lógico. mesmo. Não é? Aí já entra pra parte de ser antiética. Não tem sentido, né? Mas é interessante porque é uma coisa tão nova, né? O que você falou tá certo, Flávio. É tão novo. Muito novo. E a Eu, gente... por exemplo, não tenho Facebook, não Você tenho não nada, tem? nada, Nada, né? nada de Não nada. precisa se preocupar com isso. Não gosto de intimidade com ninguém. Não quero papo comigo. Não quero essa intimidade Não, toda. quero Mas deixar olha, pra lá. pra Eu mim tenho tem uma tudo, eu importância. sou horrível. Eu tenho Instagram, Twitter, tem? Facebook, adoro. tudo. Eu acho muito importante. Você também? Eu Lívia? tenho tudo É? e tento não polemizar Eu muito. acho que eu não vou ter tempo disso. Não, toma um tempo. Não tenho. Toma, tempo. o Facebook toma um tempo, Toma né? uma dependência, né? A gente É, fica, eu eu vou fico ver meio quantas dependente. curtidas teve esse post e tal. Aquela vaidade, né? Fora isso. Que é do ser humano, né? Você que Vai tomar estuda seu esse tempo. comportamento, Toma. a gente tem isso, né? É uma validação, né? É uma validação. Será que tá bom? E tal, vou ver. E tudo é muito bom. Para mim, a rede social é fundamental. Há 2, 3 anos, assim, que esquentou a minha vida. Também eu acho que, assim, uma das coisas é Foi importante a rede social. fundamental. Para a divulgação do seu trabalho, eu Divulgação, acho que foi. Dos seus Fundamental. shows. Eu acho que é fundamental. Ainda mais que o meu público agora também é um público que está interagindo na internet, que é um público com mais idade, que não usava a internet, que agora tá, usa. Minha mãe é viciada agora lá no Mas eu WhatsApp. acho um dos grandes baratos da internet é esse, né? É. Que deu uma voz e deu uma modernizada, digamos assim, uma atualizada. É. A palavra é atualizada, não é modernizada. Na terceira idade, incrível. Eu acho isso porque a pessoa está presente, está viva, entendeu? São os meus amigos de mais idade, todo mundo passando mensagem, olha, E estou aqui, estou não sei o quê, WhatsApp e tal. Eu acho um O barato. WhatsApp também é genial. Essas modernidades são todas geniais, só precisa saber usar. Sim. É. Né? Como Já tudo que na vai vida, usar. Hein? Como tudo na vida. Tudo na vida. É fogo, tem que ter uma sabedoria para tudo na vida, principalmente diante das grandes novidades, os novos avanços, o que fazer com aquela ferramenta nova que apareceu ali. verdade. Pode usar para lá, para cá, aí esse bom senso que não está muito... Não está muito claro. Mas olha, não estava claro quando começou as primeiras passeatas do feminismo, aquela Exatamente. queimação de sutiã. É. Aquilo foi tudo um exagero. É. Hoje em dia ninguém mais queima sutiã e está todo mundo reivindicando a mesma coisa. E ninguém vê o mesmo que é. respeito, né? Mas é Era diferente. Muito, como uma coisa muito no feminismo, isso foi uma coisa meio folclórica, né? Um queimar sutiã, essa bobagem. Aos poucos, todo mundo começou a ver que o verdadeiro feminismo é uma aliança entre homens e mulheres contra um sistema que oprime homens e mulheres. Quer dizer, não é o feminismo verdadeiro tem que ser visto dessa forma. Pois é, mas não é dessa naquele- forma folclórica. Mas naquele primeiro momento. Foi, né? foi visto como uma coisa Foi assim. uma apoteose assim, do verdade. comportamento. E aí a coisa meio que se acomodou. Isso que você falou é muito legal. Baixou O a Steve poeira. Jobs fez um discurso numa formatura de uma grande universidade dos Estados Unidos e ele falou uma coisa muito legal, que você não consegue entender o que te aconteceu olhando para frente ou estando no momento, que você só consegue quando você olha para trás. E aí você liga os pontos. Então hoje, quando a gente vê o que aconteceu lá, nós conseguimos ter essa visão crítica de que foi um exagero, que poderia se fazer de outra forma, mas aquela foi a forma que eles tinham. Naquele Então, momento foi válido. Hoje a gente está descobrindo essas novas ferramentas e aprendendo a lidar com elas. E a gente só vai entender o potencial e como foi usado e que diferença fez lá na frente, quando a gente olhar, mas aí já vai ser passado. Bom, a gente já aprendeu com o passado, já foi assertivo, e aí precisa escolher quem você quer ser, que é o terceiro passo da sua proposta. Para pegar o volante e sair comandando a vida. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente pode escolher. O que a gente decide fazer, se vai permitir ou não. Mas a grande maioria das coisas a gente não tem muita escolha, né? Às vezes as coisas nos pegam de surpresa e nós só temos que lidar, não tem muito o que fazer. E aí, é uma frase feita, eu sei, mas que eu gosto muito,
que é assim, você não é o que te acontece, você é o que você escolhe fazer com isso. E a psicologia positiva, que é um campo da psicologia que tem pesquisas comprovadas, não é suposição. Ela já comprovou por A mais B que a forma como você escolhe enxergar os fatos que te aconteceram influencia diretamente na sua qualidade de vida. Então, quando eu decido olhar para o que me aconteceu, ressignificar, fazer um recorte, tudo está muito interligado, né? E decidir que eu não sou vítima da minha vida, mas que eu sou protagonista. E que eu não vou ficar deitada esperando ninguém ter pena de mim, coitadinha, mas eu vou tomar posse da minha vida, vou pegar isso que aconteceu e ok, o que eu vou fazer com isso? Aí você assume o comando da sua vida, pega o volante e toma posse. Através da ação. Através da ação, exatamente. Exatamente. Eu acho bom isso, esse olhar, né? Evita o coitadismo. Né? Sim, e você direciona a sua vida, aí porque a inércia, né? quando você se coloca na posição de vítima, tem um ganho secundário, né? Ai, tadinha, vem cá, que eu te cuido. Mas aí você deixa a vida te levar e você não pode reclamar do que te acontecer. Nem pra onde ela vai te levar. Exatamente, e aí aguenta e não reclama. Agora, quando você decide, ok, aconteceu isso, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer agora? E você escolhe o seu caminho, é lindo. Porque você direciona, eu quero que minha vida siga por aqui. E é isso que eu vou fazer. Pode ter percalço, pode ser que não seja exatamente esse o caminho, mas você tomou posse, né? Você está mais perto de alguma coisa chamada realização, né? Exatamente, e com propósito, né? Com engajamento, com direcionamento para aquilo que você quer e não simplesmente o que vier tá bom. É verdade. Isso se você transformou num curso? Eu tenho algumas palestras e alguns treinamentos direcionados. Tem uma página no Facebook que tem uma galera muito legal também, onde eu compartilho esses textos e vídeos. É aberto, a página do Facebook é aberta para todo mundo. Chama Coisas de Gaia. Coisas de Gaia. Gaia com Y. E Gaia é seu nome mesmo? Gaia é meu nome, exatamente. Você é de onde, Gaia? Eu sou de São Paulo. Capital? Capital. Você dá aula de quê? Eu dou aula de comunicação. Eu sou mestre em comunicação e dou aula numa faculdade de comunicação. E aí, no meio da caminhada, porque aconteceram muitas coisas na minha vida que eu poderia escolher ser vítima ou protagonista, eu escolhi ser protagonista. E aí, segui para esse caminho da psicologia positiva, do coach, desenvolvimento do potencial humano. E tem sido lindo, assim, porque a comunicação ela é maravilhosa, mas essa área de desenvolvimento do potencial humano, você consegue de fato causar movimento, provocar movimento, ação e levar as pessoas a mudarem a vida delas em qualquer área. E tem sido maravilhoso. Muito feliz, vixe. E ajudando as pessoas a serem felizes também, o que é mais maravilhoso. Boa proposta. Exatamente. Vou ajudar todo mundo a ser feliz aqui. Eu tenho realmente, Leda, certeza absoluta, sem menor dúvida, que a minha profissão foi um acerto absoluto. Eu não podia fazer outra coisa na vida. Eu amo o que eu faço. As pessoas que me seguem realmente dão demonstração de carinho que só Deus pode pagar. Adora receber. Só Deus pode pagar, entendeu? E eu procuro também retribuir. Lá no final eu recebo sempre aquelas senhoras que são assim, deslumbrantes e pessoas altamente conhecedoras, sabe? Que conhecem o repertório. E, outra coisa da rede social que eu acho um barato, elas me mandam um recadinho em box. Será que você cantaria uma do Silvio Caldas? Não sei o quê. Eu procuro atender. Eu falo, olha, eu estou atendendo uma senhora muito simpática que mandou um recadinho. Eu canto um repertório antigo, basicamente. Agora, também tem as coisas mais contemporâneas que tem a ver com o meu estilo, né? Eu canto Chico, Valsinha do Chico, eu cantei diversas vezes. Outro dia cantei Porto Solidão do Gessé, música difícil, muito bonita e tudo. E eu também não quero esquecer de avisar os meus amigos que dia 17 desse mês, agora 17 de setembro, eu estarei lá no Net Rio, que é outro teatro, que é a segunda casa, maravilhoso, eu amo. E fica lotado. Dia 17 de setembro, às 21 horas, lançando o CD Eternas Canções. O que você queria falar, Eu quero fazer uma colocação que isso que o Márcio e o Flávio falaram é muito lindo. Teve uma pesquisadora americana da área da psicologia positiva que fez um estudo com alguns idosos na faixa de 75 anos. E eles fizeram todos os testes médicos neles e fizeram uma experiência. Colocaram eles simulando um ambiente de 30 anos antes da vida deles, com
literatura, com tudo, eles revivendo esses momentos. E depois de um certo tempo passando nessa experiência, eles fizeram todos os exames e os índices deles, médicos e tudo mais, rejuvenesceram em média 3 anos. Inclusive a aparência física também mudou. Então isso que vocês fazem é lindo, realmente. porque vocês trazem saúde, qualidade de vida, vocês revitalizam as pessoas. Revitalizar, essa é a Eu palavra. acho muito maravilhoso. É o bacana. charme. E eu que tenho aquele contato direto com o público, na saída que eu vou lá, então muitas pessoas vêm como falar, olha, eu estava em depressão, depois dessa temporada eu estou melhor. Lindo. E tal. A pessoa vai várias vezes, né? Não, várias vezes, tem assídua. Tem uma senhora que foi ontem, falou comigo, eu já fui a 40 shows teus. Nossa. Aí eu falei, 40? Eu acho que nem eu fui. Foi assim. Elisa Rosa veio aqui hoje, falou com a gente do 15, da Raquel de Queiroz e de vários outros. Antônio Calado com Pedro Mico, a Imaginária de Adalto Zanera, enfim, vários relançamentos. A Gaia falou com a gente dos 3 passos para tomar as rédeas da nossa vida, né? O Flávio Marinho falou de Estúpido Cupido, o livro, a peça que está em cartaz. Imperator, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 9 horas e domingo às 7h30. Márcio Gomes também fica em cartaz do Imperator às quartas. Não, são todas as quartas. Agora, dia 2, quarta-feira, dia 17 de setembro, no NET Rio. Então, vou agradecer a vocês por terem vindo. Obrigada. Muito obrigada a vocês por estarem nos assistindo.